Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Em Meio ao Caos, encontrando forças em Deus para vencer as dificuldades da vida de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio 17. Lindamente quebrantada. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, para que ela tenha vigor de seguir sua jornada confiando de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ser tentado a tratar como psicologia popular essa necessidade de comunhão. Deus não deveria ser suficiente para nós? Ele não é suficiente? Mas você lembra como Cristo, comunhão para nós? Você se lembra de como ele desejava a intimidade dos outros? Jesus sabia o que estava fazendo ao escolher os 12 homens que se tornaram seus discípulos. Sim, homens o haviam seguido por cerca de 1 ano em seu ministério. Mas quando chegou a hora de escolher aqueles a quem confiaria sua instrução, ele primeiro passou a noite sozinho com Deus em oração. Lucas registra assim esse episódio. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Lucas, capítulo 6, versos 12 ao 13. O que ele viu nesses homens? Eles estavam longe de serem perfeitos. A maioria deles era rude, mas Cristo devia saber que quando tudo o que criam ser verdade sobre si mesmos despencou e se queimou, encontrariam sua identidade nele, em sua missão. Ele sabia também que nessa comunidade fechada encontraria um grupo de amigos. Foi com os 12 que compartilhou as glórias e tragédias do seu ministério. Ainda assim, quando chegou a hora de Jesus experimentar as alturas ou as profundezas, ele estreitou sua comunhão para 3 de seus amigos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Eles estiveram presentes na transfiguração. A Bíblia ensina. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto Jesus estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Lucas capítulo 9, do versos 28 ao 35. Esse encontro foi o ápice do ministério terreno de Cristo. E embora não saibamos o que foi dito naquela encosta da montanha, está claro que Pedro, João e Tiago viram Cristo em seu momento mais glorioso. Aqueles amigos foram também convidados a segui-lo até as profundezas do sofrimento. Na noite anterior à sua crucificação, eles o seguiram para outra montanha, a montanha de seu sofrimento, e entraram no jardim do Getsêmani com ele. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes: Então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus capítulo 26, do versos 36 ao 38. Cristo era plenamente Deus, mas totalmente homem. Esse é um mistério muito grande para entendermos, mas nas horas finais de sua vida, Jesus precisava de seus amigos mais íntimos. Ele deixou os outros 8 discípulos. Judas já havia deixado o grupo para trair a Cristo na entrada do jardim, mas convidou Pedro, Tiago e João para segui-lo mais adentro.
Cristo, o Deus homem, estava prestes a suportar o peso do pecado do mundo sobre seus ombros e a portar os segredos e a vergonha de toda a humanidade até a morte. Sentindo o peso desse pecado e vergonha, ele convidou seus 3 amigos mais íntimos para compartilhar sua dor. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem comigo. Neste ano, no Natal, vou tirar a árvore do porão. Vou tirar meu cesto de enfeites especiais e desfrutar aqueles que Christian fez quando era criança. Aos flocos de neve que cortamos quando ele estava com 4 anos e cobertos de purpurina e cola, mais cola do que purpurina. Ao primeiro enfeite da manjedoura que ele criou na escola onde Cristo era um bebê gigante. Temos suas fotos tiradas com o Papai Noel emolduradas e prontas para pendurar. E até mesmo o enfeite que aos 7 anos ele fez de Cristo sobre a cruz, o qual nos disse ser o motivo principal do Natal. Nós o penduramos todo ano. Embora o Cristo tenha somente uma perna, a explicação infantil e simples de Christian foi: eu modelei isso em argila, Jesus compreenderá. Quase no fim do cesto, descobri o ouriço de Margarete. Apanhei-o cuidadosamente, enquanto me lembrava das palavras de Margarete. Para a sua árvore, lembre-se dos bons tempos. Enquanto pondero sobre esse enfeite, penso nas muitas vezes em que fiquei na frente de nossa igreja natal, como solista do culto de véspera de Natal. Lembro-me da música que cantei, um antigo hino para crianças. Crianças, acordem e ouçam. As canções soam na terra, enquanto brilham estrelas no céu. Ouçam a nova do nascimento de Jesus, há muito tempo nos prados solitários. Anjos trouxeram a mensagem, ainda a cada ano no meio das sombras da meia-noite. Ela é ouvida em cada cidade. O que é que estão dizendo? Cantando na rua silenciosa, enquanto suas vozes se elevam. Que palavras doces repetem. Palavras que trazem maior alegria, corações livres de cuidados. Palavras que expulsam nossa tristeza, embora nossos corações possam estar sem ânimo. A humildade é uma coisa do coração. É permitir-se ser amado como você é e estabelecer essa graça aos outros. Mamãe, Mary e Margarete sempre estavam por perto. Eu olhava para ela se estivesse nervosa, o que sempre estava, e elas sorriam. Agora Maureen e mamãe estão seguramente em casa. No dia do funeral de mamãe, fui até o meu púlpito para fazer o tributo fúnebre e ali estava sentada Margarete, sorrindo para mim, fraca e debilitada, mas fiel para com a mamãe até o fim. Ela era um refúgio para minha mãe. Creio que elas se permitiam entrar em lugares de refúgio. Elas entendiam a importância da comunhão das irmãs que estão sempre presentes. Quando reflito sobre as amigas da minha mãe e sobre as mulheres que me são queridas, percebo que se quisermos nos conectar com um refúgio de irmãs, precisamos de humildade. Na humildade mostramos em nossos melhores e piores dias. Como mulheres, é fácil cair na armadilha do mal entendido, que isso significa. Não é inflar-nos a nós mesmas ou nos diminuirmos. Trata-se de uma radical expressão da verdade. A W. Tozer a descreveu assim: o homem manso não é um rato humano afligido com a sensação de sua própria inferioridade. Em vez disso, ele pode ser, em sua vida moral, tão ousado como um leão e tão forte como Sansão, mas deixou de ser enganado por si mesmo. A humildade pode ser difícil de entender. Passei a maior parte da minha vida desviando-me de palavras gentis, não aceitando créditos de nada e pensando que isso era humildade. Era justamente o oposto. Esse tipo de humildade é simplesmente orgulho, ao contrário. Quando pensamos que somos muito bons ou não bons o suficiente, perdemos até o que é humildade. Em vez de uma máscara para se ocultar, a humildade é a revelação de quem somos. A humildade é uma coisa do coração. É permitir-se ser amado como você é e estender essa graça aos outros. Os relacionamentos da minha mãe com seus amigos abençoaram-me durante toda a vida. Sua comunhão segura ecoava a segurança de Cristo e me lembrava que eu também precisava daquilo. Com elas ao meu lado, enfrentei as mentiras que me assombraram meses depois. Juntas, encontramos forças para esta linda vida quebrantada. Desejo o mesmo para você, uma comunhão segura de irmãs que se juntam em humildade e contínuo amor.
Reflexão. Não podemos viver em verdadeira comunhão sem humildade. A humildade nos chama a viver a uma vida despretensiosa que produz intimidade, confissão e verdadeira irmandade. A vida de Cristo é a imagem mais completa da humildade, pois Deus se tornar homem foi suficientemente humilhante, mas Cristo foi muito mais além. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhança aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8. Ele poderia ter vindo como é, o Rei dos Reis. No entanto, ele escolheu vir como um bebê e nascer em uma família pobre. Ele velou a sua glória, seu caminho era de contínua renúncia. Ele veio como homem, tornou-se servo e morreu como um criminoso comum. Enquanto andou na terra, escolheu ser conhecido. Convidava seus amigos não apenas para momentos de glória, mas também para a agonia de seu sofrimento. Essa coragem divina e espantosa nos chama para sair de nossos lugares privados e nos convida a entrar em comunhão. Isso requer que nos esvaziemos de nós mesmos em franca vulnerabilidade. Requer humildade que só pode vir de cima. Você gostaria de ter esse tipo de abertura? Vocês confiam no Senhor para levá-las a um lugar seguro, minhas irmãs? Leiam o versículo abaixo e peçam ao Senhor para mostrar-lhes a alegria de compartilhar seu verdadeiro eu com Ele e numa comunhão de irmãs. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Salmos 149, versos 4. Uau! Glória a Deus! Nós não podemos viver em verdadeira comunhão sem humildade. A humildade nos chama a viver uma vida despretensiosa, que produz intimidade, confissão e verdadeira irmandade. A vida de Cristo é a imagem mais completa da humildade. A humildade é uma coisa do coração, é permitir-se ser amado como você é e estender essa graça aos outros, sem títulos, sem rótulos, sem "você sabe quem eu sou?" A Bíblia fala que todos somos feituras do Senhor. A Bíblia fala que somos do mesmo material, somos pó e ao pó retornaremos. Mas a Bíblia fala assim que há uma singularidade em cada um de nós, porque somos filhos adotados. Somos filhos redimidos. Pelo sacrifício de Jesus temos acesso ao Pai. E esse acesso nos garante uma vida completa e de contentamento em sua presença. Este acesso a Deus através da aliança com o Filho nos garante comunhão, nos garante intimidade, nos garante redenção e nos garante intimidade com o Espírito Santo. E também direção para continuar mesmo em meio ao caos. Direção para não desistir, mesmo que tudo pareça perdido ou acabado, ou concluído e encerrado. Sabe, Deus, Ele é poderoso e há um ditado aí no meio gospel que se Deus não abrir a porta, Ele pode abrir uma janela. A grande verdade é que Deus faz como Ele quer. O que importa é nós sermos tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. O que importa é nós estarmos com o coração alinhado em Sua presença e termos a direção do que fazer diante da Sua presença. O que importa é sermos sensíveis à Sua voz para ouvirmos a direção do que Ele diz a nosso respeito. A Bíblia fala: eu sei que planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. Às vezes as pessoas têm tantos planos a teu respeito,
tantos planos às vezes até extraordinários, inusitados. Não importa, porque Deus tem um plano diferente e especial. Às vezes Ele usa pessoas para testificar esses planos. E às vezes você rema contra a maré, entendendo qual é o teu propósito de vida. Se você reconhece a voz do Senhor a respeito do teu propósito, não saia da direção do Senhor. Caminhe debaixo da autoridade, debaixo da direção, debaixo da obediência, entendendo que a voz que você ouve é a voz do Senhor. E sabe, a voz do Senhor, ela traz calma ao seu coração. Ela traz segurança, ela traz proteção, ela traz contentamento, mesmo em meio ao caos. Eu sei o que eu te digo. Eu sei o que eu tenho vivido. As amigas próximas sabem o que eu tenho experimentado. E eu posso te afirmar, a minha fé não vai se abalar. Porque esse Deus é poderoso. E mesmo em meio às dificuldades, Ele segura a minha mão e me diz: você é filha amada, você é estimada, eu te valorizo. Eu entreguei o meu filho na cruz por você. Que amor é esse? Que amor é esse que entrega a vida do seu próprio filho para morrer em meu e em seu lugar? Que amor é esse que não mede esforços, que vem até essa terra como um bebê e caminha por alguns anos nesta terra, em meio à humanidade, apenas espalhando amor, apenas espalhando o que é ser servo, nos ensinando, na verdade, como nós devemos ser. O modelo perfeito é Jesus Cristo. Que nós possamos ser pequenos cristos, como significa, o significado da palavra cristão, pequenos cristos, tendo Cristo formado em nosso coração e resplandecendo a glória dele aonde quer que estejamos. Eu desejo que você seja abençoada, que a obra do Senhor seja completa na tua vida, que você não desista, mas que você lute contra a depressão, lute contra pensamentos suicidas, lute contra a derrota, lute contra o desespero, lute contra o fracasso. A palavra de Deus vai dizer: digo fraco, eu sou forte, e digo forte, somos muitos. A palavra de Deus te encoraja a levantar a tua cabeça e olhar para as estrelas. Conta as estrelas. Essa foi a promessa que Deus deu a Abraão. A palavra de Deus te encoraja. Eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Pense que você não serve a um Deus qualquer. Você serve a um Deus que criou céus e terra, mar e tudo o que há. Tudo o que há neste planeta e além deste planeta, em todo o universo. Este Deus é poderoso e Ele deseja restaurar a sua vida, tocar seu coração, mudar a sua história, trocar o coração de pedra por um coração de carne e um coração que o reconhece em todos os seus caminhos. Um grande beijo. Compartilhe esse áudio com mulheres que precisam ouvir essa palavra. Que eu e você sejamos duplamente abençoadas com a graça e a direção do Senhor em tudo que fizermos neste dia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo áudio.